Vamos analisar o problema. Eu quero trazer alguns dados aqui para a gente ver o que está acontecendo, né? Eu trago dados do governo federal, do SUS, né? É a fonte mais confiável quando a gente trata de saúde aqui no Brasil, né? É quem lida direto no campo com a realidade. E o SUS diz que a depressão afeta cerca de 15,5% da população brasileira ao longo da vida, né? Segundo um estudo epidemiológico, né? Na rede de atenção primária, a prevalência é de 10,4%. Entre os fatores de risco estão histórico familiar, estresse crônico, transtornos psiquiátricos correlatos e dependência de álcool e drogas. Vamos já vendo um pouco aí do problema. O estresse, vícios, a pessoa vai perdendo um pouco o controle da própria vida, bem aos poucos, mas a coisa vai crescendo e a pessoa vai se afundando. É uma realidade. O Ministério da Saúde também fala sobre a ansiedade, que afeta aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros. Para uma população de 210 milhões, talvez, né? Isso é muita coisa. Durante a pandemia, houve um aumento significativo nos casos de transtornos mentais, com muitos brasileiros relatando fadiga pandêmica e definhamento, que são condições de estresse e esgotamento prolongados que podem evoluir para ansiedade e depressão. São dados alarmantes, né? Dados de 2023, recentes os dados, né, do SUS, indicam que os índices de suicídio também são alarmantes. Veja só. O suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Você vê, o Brasil tem tantos problemas, violência, doenças e etc. Mas olha, uma das principais causas de morte entre os jovens é o suicídio. A taxa de suicídio no Brasil é de 6,1 por 100 mil habitantes, com uma prevalência maior entre os homens. O que será que está acontecendo com os homens? Quem tem cuidado dos homens? O que esses homens estão assistindo? Que tipo de estímulo tem chegado a esses homens? Por que estão se afundando numa vida sem sentido? O Ministério da Saúde tem implementado políticas para a prevenção, como a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, que inclui a capacitação de profissionais de saúde para identificar e intervir em casos de risco. É muito importante o trabalho do governo, do Ministério da Saúde, né? Toda a área da saúde se comunicando, né? Todas as áreas, todos os profissionais conversando entre si para buscar, né, também mapear tudo que possa estar errado com seus pacientes, né? E um passando por outro, como se fosse algo interdisciplinar, né? Uma conversa entre as áreas da saúde. Minha esposa sabe muito melhor do que isso, fisioterapeuta, né? Mas ela tem um cuidado com as pessoas que ela já vai olhando não só a parte óssea, muscular, movimentação, mas também comportamento. E ela trabalha em união com fonoaudióloga, com psicólogos e etc. Você entende? Um profissional atua conversando com o outro. O governo tem tentado implementar isso, né? E é importante termos bons profissionais, bem capacitados, com salário que o valorize, né? E que uma política de fomento ao estudo, para que essas pessoas se capacitem. Minha esposa, por exemplo, se capacita demais, principalmente na área do autismo, TDAH e outras enfermidades nessa área, né? Mas, olhando aqui, né, a gente olhou pela área da ciência, da saúde. Mas é importante também que a gente olhe pelo lado espiritual, né? Você já parou para pensar no suicídio pelo lado espiritual?
Nós olhamos aqui o estresse, tanta coisa, né? Até a alimentação. Existem tipos de alimentos que aumentam a tristeza, a angústia, estimula a preguiça, uma vida mais arrastada. Tanta coisa vai interferindo. E uma coisa muito importante é a vida espiritual. A gente precisa olhar por esse aspecto também. E a Igreja Católica é a autoridade. Com tantos padres, exorcistas, com tantos bispos que estudam a ação do mal, a Igreja é sempre consultada quando a coisa aperta, porque a Igreja tem milênios de atuação na luta contra o mal. Então a gente precisa entender que todos esses aspectos, né, que nós olhamos aqui, o estresse, o descontrole da vida, tudo isso, embora tenha causas naturais, pode estar relacionado a causas espirituais, sobrenaturais. Diversos exorcistas, né, já constatam que, em muitos casos de suicídio, há uma relação com causas de origem satânica. Você já pensou nisso? Que o inimigo de Deus quer fazer com que as pessoas tirem a própria vida? O demônio semeia a divisão, inveja, ódio, guerra, morte. É isso que ele faz. Por isso as pessoas precisam se afastar de lugares, rituais, músicas e símbolos satânicos, para não deixar que tais influências entrem em suas vidas. Você entende que muitas vezes, né, embora não tenham pleno conhecimento, mas por própria culpa, as pessoas abrem brechas para a ação do mal nas suas vidas. Isso é um perigo muito grande, até porque hoje em dia, né, a mídia tem tentado maquiar o mal para parecer engraçado, para parecer que não tem nada a ver, e as pessoas cantam, repetem músicas, mantras, utilizam amuletos, dão e recebem coisas contaminadas, e as brechas para a ação do mal vão só aumentando. E o inimigo vai ganhando uma influência e vai tendo poder sobre a vida daquela pessoa. É claro que Deus é muito mais poderoso, mas quando a pessoa abre, arreganha as portas e fala para o maligno que ele pode vir, claro que a pessoa não vai falar assim, né? Embora alguns falem, mas com as suas atitudes as pessoas acabam abrindo brechas perigosíssimas. E o resultado a gente viu aí no começo, né, de tantas coisas que a gente já refletiu aqui.